Oficialmente, gente, muito boa noite. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Essa já é a nossa 10ª aula. Ela é a 8ª na sequência, né? Mas é a 10ª porque a gente teve 2 aulas extras, uma sobre devoção e a outra sobre meditação. E eu vou começar dando um recadinho para vocês, que eu vou repetir ele no final, porque sempre tem gente que chega mais atrasadinho, né? Que é o seguinte: o Simpla, que é essa plataforma que eu uso para poder acessar o Zoom de forma gratuita, ele só permite para cada evento que a gente cria dar 10 aulas, e essa já é a 10ª. Então, para a gente poder continuar, eu vou ter que criar outro evento no Simpla. Então, a partir da próxima aula, vocês não vão conseguir acessar com os links anteriores. Vocês vão ter que fazer novamente a inscrição, igual vocês fizeram da primeira vez. Eu vou colocar no grupo o link, vocês vão clicar, entrar lá, clicar em comprar ingressos, aí coloca o número de ingressos, 1, né, para você, valor é 0, e aí você vai preencher seu nome, e-mail, tudo de novo, tá bom? Para as próximas 10 aulas, porque ele não permite que eu continue colocando. Então, eu vou explicar direitinho no grupo, mas eu fico avisado, no final eu repito. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre projeção astral. É uma aula que eu tenho muito prazer em dar, porque ela é leve. A última aula foi uma aula densa, né? Eu sei que foi bastante pesada, porque nós falamos sobre umbral, mas não tem como escapar. Às vezes a gente tem que falar uns assuntos meio chatos. Então, agora, hoje, a gente vai só dar aqui uma relembrada, né, do que nós falamos na última aula. Falamos como o karma atua após a nossa morte. Finalmente, é ele que determina para onde eu vou depois que eu morrer, né? Porque é lei da atração, então ele vai me levar para um plano mais alto ou para um plano mais baixo. Falamos das colônias, né, onde o amor impera, um lugar onde acho que todos nós esperamos e desejamos ser recebidos após a morte, que são lugares belos, porém, como o astral é uma manifestação do conteúdo da nossa mente, da mesma forma que alguns lugares são iluminados, porque são atraídos para lá pessoas iluminadas, mentes obscuras criam um umbral. Falamos do umbral como um lugar de energias muito densas, de muito sofrimento, que não é, né, ele é correspondente ao inferno católico, porém, não foi criado por Deus, não é castigo, somos nós mesmos, com a nossa mente, que criamos um umbral. Na verdade, né, gente, para a gente ir para o umbral, não precisa esperar morrer. Muitas vezes, aqui na Terra, a gente está vivendo o nosso umbral, vivendo fases de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, e como consequência de sentimentos de ira, de sentimentos de inveja, que acabam prendendo a nossa mente nessa dor. Não todas as dores são causadas por esses sentimentos, gente, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou falando quando você está em dor por causa da raiva. Então, a gente vive um pedacinho do umbral aqui, e óbvio, depois que desencarna, a gente continua do lado de lá. Quando a gente passa em alguns lugares, como a Cracolândia, né, em São Paulo, eu costumo dizer que é como se fosse a sala de espera do umbral, porque ali aquelas pessoas estão num estado muito semelhante ao que você encontra quando você vai nos planos mais densos, né, encontrar as pessoas em sofrimento. Falamos que algumas mentes maquiavélicas que vivem nesses lugares, elas tentam influenciar as mentes que estão, as mentes daqui, né? E isso aqui vai ser uma aula depois, mais para frente um pouquinho, quando a gente falar sobre interferências espirituais, obsessão, que aí também é uma aula que exige um pouco mais de atenção. Explicamos, né, que os vícios, eles continuam após a morte, então todos os vícios que a gente tiver aqui, eles nos seguem. E aqui fica um alerta, que eu não me lembro se eu fiz na última aula, né, sobre as questões de vícios em medicamentos. Não, de maneira alguma eu sou contra a medicação psiquiátrica, em alguns momentos ela é extremamente necessária e bem-vinda,
Porém, nós precisamos lembrar que se a nossa felicidade na Terra depende unicamente de um remédio para acordar e de um remédio para dormir, como vai ser quando a gente não tiver mais o corpo físico? Nós vamos ter necessidade de medicamentos e não os teremos, né? Então, isso se torna um vício que atormenta muito a mente de quem desencarnou. Aí você vai dizer para mim, mas depois que eu morrer eu não vou mais ter os mesmos problemas. O que você sente hoje de angústia te acompanha, né? Então, é muito importante que a gente busque alternativas, que a gente busque cuidar da nossa mente de forma profilática ou já, né, se já tiver numa situação mais patológica, com terapias cada vez mais profundas, para que a gente possa desencarnar sem nenhum tipo de dependência. E aí, dependência inclui não só drogas ou medicamentos, né, mas o vício em sexo. Veja, vício em sexo não é gostar de sexo. Gostar de sexo todos nós gostamos. O vício em sexo é aquela pessoa que não consegue sair da compulsão, né? Eu já atendi pessoas que não conseguiam trabalhar pela necessidade masturbatória intensa. Tinham que passar o dia todo se dando prazer. Então, como é que fica isso depois que desencarna? O vício em jogo. E falamos da tristeza, que é o Vale dos Suicidas, que aonde as pessoas repetem num looping quase que infinito o que viveram na hora da morte. A gente sabe que existe o estresse pós-traumático. Imagina o tamanho do trauma que é para um espírito se matar. Então é algo tão chocante, tão agressivo, que ele não consegue parar de pensar, ele fica preso. Só que o astral, ele plasma o que eu penso. Então, por isso, muitas vezes as pessoas ficam repetindo. Pessoas que se mataram, por exemplo, se jogando na frente de um trem, ficam se jogando na frente do trem repetidamente, anos e anos e anos e anos. Porém, né, uma coisa importantíssima da gente entender é que o socorro está sempre presente. O umbral não é castigo, o umbral é criado pela mente sofredora e o tempo inteiro nós temos socorro lá, né? Então, os socorristas estão presentes no umbral o tempo todo e eles estão incansáveis em tentar socorrer e retirar as pessoas de lá. Porém, a condição para se sair de lá, né, se aceitar ajuda, é reconhecer que errou, é reconhecer, é pedir perdão, é se perdoar, quando no caso de um suicídio a pessoa precisa se perdoar por ter cometido aquilo, se livrar das iras, né? E muitas vezes alguns levam séculos para aceitar essa ajuda, desde que ela seja condicionada ao perdão. Falamos da Casa de Auxílio e Socorro, né, que é um lugar muito especial, que é como se fosse, não é um hospital, vamos supor, vamos imaginar uma clínica mais adequado, porque tem vários departamentos, além do departamento de saúde, onde eles recolhem, né, eles vão no umbral fazer socorro, e lá a gente tem uma pessoa queridíssima, que é a irmã Maria José, que eu não sei quando que ela viveu aqui no plano físico, eu já a conheci no plano astral, mas é um espírito que socorre e muito. Então, todas as vezes que você precisar de ajuda para alguém, para você mesmo, em situações assim que você acha que a pessoa está com a mente atormentada, usuários de droga, crianças em sofrimento, chamem pela irmã Maria José. Ela é extremamente presente, né? E outra equipe muito presente no umbral é a Legião das Filhas de Maria, que são correspondentes aqui, a gente tem aqui, né, no plano físico, dentro da Igreja Católica, a Legião de Maria, né, que são aquelas que seguem os ensinamentos de Maria dentro da igreja. E a Legião das Filhas de Maria é composta não apenas por pessoas católicas, óbvio, no plano espiritual, mas por todas que têm esse amor pela Mãe Divina. Falamos dos shows no umbral, que são utilizados como instrumento de socorro, porque no momento em que as luzes tocam as pessoas que estão ali embaixo, né, essas luzes não são luzes, óbvio, técnicas como, são luzes, como é que a gente fala? Físicas, né? São luzes astrais, que são utilizadas para derreter um pouquinho o coração, amaciar os corações e ajudar a fazer socorro. Então, muitos artistas desencarnados fazem shows no umbral para ajudar a socorrer os sofredores. E pedimos que a gente sempre lembre que aonde a gente estiver, né, que a gente lembre que a nossa expressão, nós somos expressão de Deus e que somos luz. E agora, finalmente, entrando no tema de hoje, o plano astral não tem apenas pessoas que já desencarnaram.
Por quê? Quem é que mora no astral? Quem é que vive, que passa, né, pelo astral, além dos desencarnados? Bom, lembrando, gente, que eu silenciei todo mundo para os sons não atrapalharem, mas a qualquer momento vocês, por favor, me interrompam, podem fazer comentários, tá? É só libera o microfone, fala, depois fecha o microfone de novo. Então, o astral, ele não tem só desencarnados. Todos nós, e quando eu digo todos, é todos, sem exceção, nós circulamos pelo plano astral diariamente. Não tem um único dia que você não dê um passeinho por lá. Como assim? Todas as noites, sem exceção, com todas as pessoas, quando o nosso metabolismo cai na hora que você adormece e o seu metabolismo cai, você vai se tornar um projetor astral. A projeção astral, ela tem vários nomes, né, dependendo da literatura que você acessar. Projeção da consciência, experiência fora do corpo, viagem astral, viagem fora do corpo. No espiritismo é chamado de desdobramento, né? São vários nomes para falar exatamente da mesma coisa. Até bilocação, muitas vezes, foi mal interpretada. Se você pegar na literatura católica, você vai ver alguns santos que faziam bilocação, ou seja, eles estavam dormindo dentro do convento, por exemplo, e eram vistos em outros lugares, trabalhando e ajudando as pessoas. Isso tem muito mais a ver com a projeção astral do que exatamente da pessoa estar em dois... Quer dizer, está em dois lugares ao mesmo tempo, mas num lugar ele está dormindo, no outro ele está atuando. Quem precisa dormir toda noite é o corpo físico. Por quê? É o corpo físico que tem necessidade do restauro material com o sono. A mente não suporta. Se você ficar sem dormir, a tua mente enlouquece. É uma das formas de tortura deixar uma pessoa sem sono. Porém, os outros corpos, eles precisam respirar fora da matéria. Lembra que nós já entendemos que nós temos o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental, fora do pretérito, né? Mas os três corpos mesmo é o físico, o astral e o mental. E o astral e o mental, é como se eles estivessem dentro. Eles não estão limitados ao corpo físico, porque eles vão além do meu limite físico. Eles ocupam um espaço, se é que dá para chamar isso de espaço, né? Mas eles ocupam um espaço maior do que o meu corpo físico. Porém, eles estão aprisionados aqui. Não tem jeito de eu estar acordada, trabalhando, andando, falando, e o meu corpo astral ir fazer outra coisa, por exemplo. Né? Então, enquanto eu estou aqui nessa vivência física, o meu corpo físico está preso a mim. Então, por isso, em alguns momentos, é muito importante que a gente adormeça, para que finalmente, caindo o metabolismo, ou seja, o corpo não está precisando tanto de energia assim, o corpo vai descansar, ele não vai precisar ficar funcionando com tanta energia durante a noite toda, e eu vou lentamente me desprender do corpo físico. Aí você vai dizer para mim assim, mas se eu desprender do corpo físico, eu não morro? Não. Por que que eu não morro nesse desprender diário? Não sei se dá para concluir aqui pela imagem, né? Cadê aqui? Mas você vê que a pessoa está se levantando e que aqui, ó, dá para perceber que existe um cordão luminoso. O que que é esse cordão luminoso? Lembra que o duplo etérico, ele funciona como uma cola. O duplo etérico, ele mantém os meus corpos sutis grudados no meu corpo físico, certo? Nós já vimos isso. Então, o duplo etérico, ele só tem essa função. Ele é um corpo intermediário, ele tem tanto vibrações materiais, características materiais, como ele tem características de um corpo espiritual. Ele faz a transição. No momento que eu durmo, o duplo etérico, ele ocupa o meu corpo inteiro, certo? Ele vai se enxugando, ele vai se afunilando
até se transformar em um único cordão que vai me manter amarrada no corpo físico. Então, eu posso me afastar energeticamente, porém sem perder o contato e a conexão. Ele é chamado de cordão de prata por ele ter essa luz, né, que irradia muito, uma luz prateada, então ele foi chamado na literatura de cordão de prata. E ele fica preso ao corpo pela glândula pineal. Lembra, nós já falamos lá atrás, não lembro mais em qual aula, sobre a glândula pineal, que é uma glândula que, se você traçar uma linha entrando aqui pelo frontal e outra linha entrando pelo chakra da coroa, onde essas linhas se encontram é a glândula pineal, bem no meio da cabeça. E é ali na pineal que o corpo fica, que o cordão de prata permanece amarrado. Lembra que nós falamos na aula sobre morte, que a pineal é o último ponto onde o espírito se desliga do corpo, né? Aquela sensação da visão de um túnel que a pessoa está atravessando quando tem uma experiência de quase morte, né? Essa visão do túnel, ela corresponde à passagem pelo chakra coronário. A hora que a pessoa está saindo pelo chakra coronário, atravessando, né, o último vórtice, porque o coronário, o chakra, ele parece como se fosse a boca de um vulcão, né, de um furacão, desculpa, né, aqui em cima. Então, a hora que você está atravessando e que você termina de sair, você saiu do túnel. E aí o cordão é arrebentado. Então, esse cordão, ele só se arrebenta, no verdadeiro sentido da palavra arrebenta, na hora da morte. Enquanto nós estivermos vivos, nós saímos, mas permanecemos amarrados. Então, o que é muito importante entender sobre o cordão de prata? Não precisa ter medo porque ele não se rompe. Por que ele não se rompe? Porque ele não é feito de matéria. Tenta imaginar um foco de luz, sabe, projetor de slides. Tá? Quando você tem um projetor de slides, um projetor de filme, né, que está projetando aquilo na tela, na parede, está saindo um foco de luz do aparelho e aquele foco de luz vai até a tela onde a imagem está sendo projetada. Vocês acham que teria jeito de cortar esse cordão, de dar nó nesse cordão? É impossível, porque ele é um fio de luz, concorda? Esse foco do projetor. Então, ele não rompe, não dá para arrebentar, ele não se enrosca, né? Eu já ouvi pessoas falarem assim, nossa, mas e se eu estiver passando por você no astral, a gente cruzar, será que não vai dar nó o meu cordão no seu? Não vai dar nó, pelo simples motivo de que ele não é físico. Se ele é um cordão feito de energia, a energia simplesmente elas se atravessam, não tem perigo que não enrosca. E ele se estende de forma ilimitada. Então você pode estar com o teu corpo físico aqui e você estender o seu cordão pensando em distância até o Japão. E não tem perigo que ele não vai arrebentar. Pode subir até a Lua, pode ir até onde você quiser, que ele não arrebenta. Até aqui, só esse entendimento da saída do corpo, está claro para vocês ou vocês querem fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Silêncio, sigo. Ele só se rompe no momento da morte. E depois que rompeu, já era, né? Não tem jeito de reatar o cordão. É preciso ter algum dom especial para ser capaz de se projetar? Essa é uma pergunta muito comum que às vezes eu recebo. Eu não sou uma pessoa iluminada, eu não consigo me projetar. A projeção, ela é algo natural a todos nós. Adultos, crianças, velhos, católicos, espíritas, o Papa, todos, sem exceção, pessoas boas, pessoas más, porque é um processo natural. Dormiu, entrou em sono profundo, óbvio, não é um cochilinho, nem entrou num sono mais profundo,
você vai se desprender e você vai se afastar do corpo físico, muito ou pouco. Isso a gente já vai. Então, em alguém, deixa eu só mutar todo mundo de novo, tem alguém com o microfone aberto. Pronto. A projeção, ela não acontece apenas quando nós estamos deitados à noite para dormir. Pode acontecer, quem já teve a sensação, né, que quiser até compartilhar, de estar relaxado, por exemplo, como essa imagem, a pessoa está ali recostada, ouvindo música, olhos fechados, ele vai entrando num estado tão gostoso de relaxamento, de tanta entrega, que por um momento ele tem a sensação de que, por exemplo, é como se eu estivesse relaxada com as mãos aqui no peito, e com os olhos fechados, a sensação que eu tenho é que as minhas mãos estão em outra posição. Ou eu estou sentada ereta na cadeira e a sensação que me dá é que o meu corpo está caindo assim de lado. Quem já teve alguma sensação parecida, compartilha com a gente aqui. Pode abrir o microfone e falar se alguém já teve isso. Ninguém? Com certeza vocês já tiveram, gente. Talvez vocês só não tenham se atentado a isso. Né? São momentos em que você está tão relaxado, às vezes em estado de meditação, isso acontece muito, e você tem a sensação de que você está numa posição que você não está, ou que você está balançando e o teu corpo não está balançando, ou você tem a sensação que está levitando, apesar de estar sentado na cadeira, o corpo não levitou. Por que que isso acontece? Porque no momento do relaxamento, o nosso campo energético, ele fica frouxo. Se você entra num relaxamento realmente profundo, o nosso duplo etérico, ele relaxa e se expande. E aí existe uma sensação muito comum, que eu acho que eu não coloquei um slide para ela, que se chama ballonnement. O que que é ballonnement? O ballonnement é homem balão. É a sensação de que você está inflando, como se você fosse ficando grande, grande, grande. Você não sabe explicar, parece que a tua cabeça está grande, está tudo estranho. Você está tão entregue naquele relaxamento que você tem uma sensação de expansão. Porque o teu duplo etérico mais solto, a tua energia literalmente se expande. Então, apesar de eu estar sentada aqui na minha poltrona, eu posso ter a sensação de que a minha cabeça está lá no teto, porque eu me estiquei energeticamente. Não chega a ser uma saída completa, mas uma expansão de energia. Nunca ninguém teve isso, gente? Eu já tive, Simone. Eu já tive, de tipo, não caber mais no quarto, passar do telhado e ficando imensa, 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 tipo, quase abracei a terra. Fiquei gigante. Numa meditação com você mesmo. Que delícia. Isso acontece na meditação, acontece ouvindo música, acontece assim, em qualquer momento que você está ali entregue. Né? E quando a gente sai do corpo, né, nesse momento de sair, existem muitas formas para o espírito se desprender. Cada um sai de uma maneira muito particular. Da mesma maneira que se a gente for observar como que você dirige, cada pessoa dirige numa posição, cada um tem um jeito muito particular de dirigir. Então, na hora que nós estamos fazendo esse desprendimento do campo energético, algumas vezes, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, esse rapazinho aí, provavelmente ele tem uma cabeça extremamente pensante. Ele tem uma energia mais densa na mente. Então, o corpo começa a levitar e a cabeça não termina de se desprender. Então, isso dá a sensação, às vezes, que você está ficando de ponta cabeça. Você sabe que teu pé está no chão e você tem a sensação que o pé está levitando.
ele pode parar desse jeitinho que ele está, ficar só nesse ponto, ou finalmente terminar de descolar a cabeça. Essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui na imagem, essas linhas azuis são o duplo etérico, que está começando a desenroscar e que vai se afunilar até se transformar num cordão de prata. Aqui a maneira, né, parece que mais fácil de sair, né, quando você simplesmente se catapulta para fora do corpo e de repente você está ali em pé, né, com o corpo deitado atrás de você. Então você não está olhando para o teu corpo. Essa é uma das sensações que eu tive, né, uma das primeiras vezes que eu tive com a projeção mais consciente, eu saí exatamente assim, rolando. Eu me lembro, eu morava em São Paulo nessa época, eu estava com uma gripe muito forte e eu não fui trabalhar, estava deitada em casa e eu tive a sensação de que eu estava caindo da cama. Só que eu tinha a sensação de que eu estava rolando para fora da minha cama. E aí, quando eu terminei de rolar da cama, eu vi que, na verdade, eu era fora do corpo. Essa é uma outra sensação, talvez alguém já tenha experimentado, que você sai girando. Você sai literalmente assim, meio que rodopiando do corpo. Aqui, de novo, ela está com a cabeça presa, só que saiu para o lado, em vez de sair para cima. Aqui é mais essa sensação dos momentos de relaxamento, em que só um pedacinho do corpo se desprendeu. É quando eu falo que você está com a mão ali deitada e você tem a sensação de que a tua mão está em pé, por exemplo. Agora, uma das coisas mais impactantes é o impacto de você se ver de fora do corpo. Por que é impactante? Porque nós, enquanto vivemos aqui dentro do corpo, ainda temos essa crença muito forte de que somos matéria, não é? E na hora que você olha o teu corpo dormindo, qual é a primeira coisa que passa pela tua cabeça? Morri, não é? Só que você fala, morri, estou vendo meu corpo ali e eu estou aqui. Então, o que essa experiência traz de mais importante para você? A certeza de que a morte não existe. Porque se o teu corpo está ali, você está aqui, você está pensando, você está se movimentando, você está enxergando. Opa, então, será que realmente existe a morte? Wagner Borges, né, meu queridíssimo amigo e professor, instrutor espiritual de projeção, desculpa. Tudo que eu sei de projeção. Gasguei com nada. Eu devo ao Wagner, né, um instrutor fenomenal. Quem não o acompanha, procure no YouTube Wagner Borges, Wagner com W, que não tem ninguém melhor para falar sobre projeção do que ele. Né? Ele diz que uma das coisas que a gente deve tentar trabalhar é aprender a fazer projeção de forma consciente, depois a gente vai ver como é que é isso, só para poder ter essa experiência de você flutuar e conseguir ver o teu corpo ali deitado. Porque essa experiência, ela elimina o medo da morte. Ela faz você entender que você não é o corpo. Porque uma coisa é você saber, estudar, ouvir dizer, outra é você olhar teu corpo de fora. Eu escrevi um livro chamado As Descobertas de Juca. Esse livro ele é indicado para crianças a partir de 8 anos, 10 anos de idade, mais ou menos. Né? Cada vez a idade pode ser mais baixa, porque as crianças estão mais espertas, né? Mas por volta de 8 anos seria o ideal. E esse livro, ele começa com uma criança, o Juca, o personagem principal, que ele acorda e ele vê o corpo dele do lado de fora e ele pensa que morreu. E ele então resolve ir ao quarto do lado, gritar, pedir socorro para a mãe. E quando ele vai colocar a mão na maçaneta para segurar a porta, a mão dele atravessa a porta. Por que a mão dele atravessa a porta?
Nós vivemos num mundo de frequências vibratórias. No plano material, nós temos uma determinada frequência. Então, quando eu estou dentro do meu corpo, tudo que está tão denso quanto o meu corpo é obstáculo para mim. Eu não atravesso essa cadeira, não atravesso esse armário. Eu tenho os obstáculos físicos. Porém, um desencarnado que esteja agora passando aqui por mim, ele me atravessa facilmente, porque ele está numa frequência diferente. Então, o plano físico não é obstáculo para ele, certo? Quando eu saio do corpo e entro no plano astral, entro numa outra dimensão, o plano físico deixa de ser obstáculo para mim, exatamente como se eu estivesse desencarnado. Então, se eu passar pelo plano físico, eu atravesso porta, eu atravesso parede. Por quê? Porque eu estou numa frequência diferente. Porém, as coisas que eu encontro no plano astral, vocês acham que eu consigo atravessar? Sim ou não? O que está no plano astral, eu não consigo atravessar, porque a partir do momento que eu estou desencarnado, que eu estou no plano astral, eu estou na mesma frequência daquele plano, as coisas lá passam a ser tão sólidas para mim quanto são aqui no corpo físico, quando eu estou dentro do meu corpo. Tá claro isso? Se alguém tiver dúvida, a gente pode interromper, tá? Então, se eu estiver aqui, o astral não é barreira para mim. Eu atravesso, nem sei que estou atravessando. Se eu estiver no astral, o físico não é barreira para mim. E esse livro, As Descobertas de Juca, ele é um livro só virtual, eu não o imprimi, né? E ele está disponível para quem tiver crianças, quem quiser, porque ele parte dessa primeira projeção do Juca, que aí o Juca encontra um amigo espiritual ali do lado, que vai explicar para ele que ele não morreu, o que é a projeção astral, e vai explicando numa linguagem infantil, levando ele para os planos, né, espirituais, contando para ele como é a vida do lado de lá. Então, é uma pequena aventura do Juca, que é um livro para crianças, com uma linguagem para crianças, mas que fala de espiritualidade sem vínculos religiosos. Esse livro eu escrevi quando a gente tinha o grupo Pontinhos de Luz, que era um grupo dedicado a dar instrução espiritual para criança e adolescente, sem vínculo religioso. Eu escrevi primeiro Descobertas de Juca, e depois tem um segundo livro, chamado Catu, que é uma continuação das Descobertas de Juca. Não é uma continuação, teria que ler na sequência, né? Ele não é uma continuação, mas teria que ler na sequência. E Catu fala sobre chakras, sobre campos energéticos, tudo para crianças. Se alguém tiver interesse, é só mandar uma mensagem para mim e eu vou disponibilizar. Aliás, eu vou ver se eu consigo depois já disponibilizar no grupo para vocês, que aí quem quiser baixar, eu sugiro que se for dar para alguma criança, baixe, imprima para poder dar. E a gente costumava pedir que as crianças ilustrassem, né? A gente dá impresso em papel na horizontal, né, para as letras ficarem maiores, e a gente pede que a criança faça a ilustração do livro. E animaizinhos? Será que os animais também se projetam? Sim. Por quê? Porque, como nós, eles são espíritos, são essências, vivendo dentro de um corpo físico animal. Então, é bastante comum, né, para projetores astrais que saem do corpo encontrarem os seus animaizinhos também do lado de fora e saírem para terem aventuras juntos. Alguém aqui que está acompanhando ao vivo já teve uma projeção astral consciente que possa dizer assim, eu lembro de ter saído, de ter ido a tal lugar, de ter feito tal coisa? Alguém já teve? Não? Eu já tive, Simone. Eu estava tentando fazer uma coisa consciente mesmo, e eu fiz tudo que tinham me ensinado, e eu cheguei por uma árvore lá, enorme lá,
no astral, não sei lá onde eu estava, era um céu todo iluminado, cheio de estrela, e eu, em cima daquela copa de árvore gigante, eu olhava para todos os lados, eu fiquei tão maravilhada, que eu comecei a gritar, eu consegui! Voltei rapidinho, num tombo para o corpo. Aí aprendi que não é bem assim. Por que que ela voltou rapidinho? Porque na hora que você entra na euforia, na ansiedade, isso te conecta de novo com a vida material. Traz de volta para a Terra. Uma coisa muito interessante é que o corpo astral ele não tem as mesmas limitações do corpo físico. Então, alguém que aqui no corpo físico seja cadeirante, por exemplo, vamos supor, tem uma tetraplegia, não consegue se movimentar, ou teve um derrame e está imobilizado, quando sai do corpo, você não precisa sair carregando a cadeira. Você deixa a cadeira aqui, tá? O que acontece algumas vezes é que a pessoa está tão identificada com a própria imagem paralítica que ela sai do corpo e plasma para ela uma cadeira de rodas do lado de lá. Ela não acredita que ela é capaz de andar, de voar sem cadeira. Então, isso é algo totalmente criado pela nossa mente, gente. Vocês vão percebendo o quanto é importante que a gente trabalhe essa desidentificação do corpo físico. Nós não somos o corpo físico. O corpo físico não nos limita. Então, se o meu corpo físico está doente, eu preciso mais ainda me desidentificar dele. Se não, lembra da aula lá sobre morte, né, desencarne? Que quantas pessoas morrem de doenças e chega do lado de lá, né? E continuam pensando que estão doentes e precisam ficar em hospitais até conseguirem entender que quem estava doente era o corpo físico e não elas. Então, é muito importante essa desidentificação, porque senão nós vamos carregar para o lado de lá as mesmas limitações que temos aqui. E não só as limitações não pertencem ao corpo, não só as limitações físicas não acompanham, como muitas vezes, por exemplo, limitações mentais causadas por danos cerebrais. Então, se você tem uma pessoa com paralisia cerebral aqui na Terra, tá? Uma criança com alguma síndrome aqui na Terra, uma síndrome de Down, o autismo, um cromossomo X, qualquer outra síndrome que você tenha que cause limitações na expressão dela dentro do corpo físico, essas limitações não precisam acompanhá-la do lado de lá. Você, às vezes, tem uma criança ou um adulto totalmente limitado aqui no corpo físico, que quando se desprende à noite, quando sai do corpo, ele está totalmente lúcido e muitas vezes muito mais evoluído, muito mais consciente do que qualquer um de nós que está cuidando dele aqui na Terra. Né? Então, todas as limitações que a gente veja nos corpos pertencem aos corpos. A Dayana colocou uma pergunta muito importante: como diferenciar o sonho da projeção? A projeção, quando você fala sonho lúcido, muitas vezes essa expressão sonho lúcido, ela é usada justamente para definir o momento da projeção. Quais as diferenças? Primeiro, muitas vezes você sonha preto e branco. Quem já prestou atenção se sonha preto e branco ou colorido? Eu não me lembro de ter sonhado preto e branco na vida, mas tem muitas pessoas que relatam que sonham, não é preto e branco, mas assim, não consegue diferenciar muito as cores. Quando a gente está vivendo uma projeção astral, as cores são muito mais lúcidas, são muito mais vivas do que são aqui no plano material. Então, essa já é uma característica. Outra, quando você acorda de uma projeção, lembrando de uma projeção, é algo tão nítido dentro da tua cabeça, a certeza de que você viveu aquela experiência. Sabe quando que a gente percebe esses relatos? Quando tem pessoas que falam para mim assim: Simone, eu sonhei com minha mãe, com meu pai, com alguém que faleceu, mas não foi um sonho, foi uma sensação tão real
que quando eu acordei parecia que eu estava sentindo aquele abraço ainda ou ouvindo aquela voz. É muito subjetivo, mas é uma certeza que a tua alma tem que aquilo não foi um sonho. Uma outra maneira de fazer essa separação seria dizer assim, quando a gente está sonhando, a mente ela não tem lógica. Então, eu posso sonhar, por exemplo, que eu estou em cima de um elefante voando. Elefantes não voam. Né? Então, se eu começo a sonhar que tinha um elefante voador e, de repente, aquele elefante se transformou numa nuvem e aí eu caí da nuvem, sabe? Quando o sonho vai ficando confuso, geralmente é sonho. Por quê? O que é o sonho? Agora, não falando de projeção, falando de sonho. O que é o sonho? Existem vários tipos de sonho. Existe o sonho do corpo físico. O que é o sonho do corpo físico? Você já deve ter tido a experiência de sentir frio à noite e sonhar, por exemplo, que você está no Himalaia. Sonhar que você está abrindo a geladeira. Sonhar que você está com os pés descalços, porque o teu corpo físico está sentindo frio, você está com pouca coberta. E você transforma isso no sonho. Ou, sabe, criança que faz xixi na cama porque sonhou que estava fazendo xixi e pensa que está no vaso? Isso é um sonho do corpo físico. São sensações físicas que criam imagens mentais na hora que você está sonhando. Um outro tipo de sonho são os sonhos do dia a dia. Tudo aquilo que você absorve de impressão no dia a dia. Então, na hora que você dorme, a tua mente faz um embaralhamento de tudo aquilo e você mistura, você começa a lembrar de trabalho, de casa, de supermercado, uma embaralhada mental. Um outro tipo de sonho são os sonhos que eu falo que são sonhos psicológicos, os sonhos emocionais, aqueles sonhos que a gente traduz, porque existem emoções que quando a minha mente não as consegue elaborar, quando eu vou dormir, a minha mente tenta elaborá-las. Então, são sonhos simbólicos que a gente consegue facilmente traduzir com interpretações psicológicas. Né? Aquela coisa assim, eu sonhei, por exemplo, que eu estava... Um sonho comum das pessoas relatarem. Sonhei que eu estava sendo assaltado, eu queria gritar e eu abria a boca e o som não saía. Ou sonhei que eu estava andando nu pela cidade. São sonhos com fundo psicológico. Né? Tudo isso acontece dentro do cérebro físico, tá? Mental e emocional, mas acontecendo dentro do meu cérebro físico. Tem os sonhos premonitórios, que depois a gente vai ter uma parte especial sobre os sonhos premonitórios, que são coisas que eu capto, né, do astral. E tem as projeções astrais, que não são nada dessas coisas. Porém, olha a confusão que acontece dentro da gente. E isso é interessante da gente pensar. Quando eu estou no meu corpo astral, tendo a minha experiência aqui fora, o meu corpo físico, o meu cérebro físico está aqui dentro dormindo. Duas coisas podem acontecer de maneira simultânea. Eu ter experiências aqui no meu cérebro astral, enquanto o meu cérebro físico está tendo alguma dessas características, uma dessas classes de sonho que eu falei. Tá? Na hora que eu vou acordar e eu vou retornar, eu vou misturar duas experiências. A memória física do que o meu cérebro teve essa noite, dos sonhos que eu criei, psicológicos, de corpo físico, ou o que for, e as experiências reais que eu vivi aqui fora. Na hora que isso se mistura, o que acontece? Eu vou acordar de manhã com aquela impressão de que eu estava tendo um sonho lúcido, as coisas estavam lógicas, de repente, no meio da sala, surgiu um camelo. Aí você fala, gente, mas de onde que... Estava tudo tão lógico no meu sonho, de repente entrou alguma coisa no meio. Porque é essa mistura de lembranças que fica, de lembranças simbólicas do cérebro com as coisas que realmente aconteceram no plano astral. Então, não é uma tarefa fácil distinguir
de forma racional o que é sonho do que é projeção. Mas, à medida que você vai ganhando prática em projeção, vai ficando mais claro para você. Essa noite eu tive uma projeção, ou essa noite o que eu lembro dessa noite foi um sonho e não uma projeção. Nós vamos falar mais sobre isso, Dai. Ficou dúvida, gente, até aqui? Vocês estão tão quietinhos hoje? Níveis de consciência do projetor. O que é níveis de consciência do projetor? Quando eu saio do corpo, eu posso estar tão inconsciente que eu apenas durmo em cima do meu corpo. Olha que desperdício de tempo. Com tanta coisa legal para eu ver lá fora, eu saio adormecida e continuo adormecida, quase roncando, em cima do meu corpo físico. O que faz com que eu tenha uma projeção consciente ou não? Alguns fatores. Entre eles, o quanto eu sou consciente quando eu estou acordada. O que quer dizer isso? Ser uma pessoa consciente é se eu estou atenta ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu falo. Sabe aquelas pessoas que vivem tão no piloto automático que parece que elas são quase autônomas? Essas provavelmente vão sair e vão dormir em cima do corpo, porque elas não têm a consciência desperta nem aqui. E se eu não tenho a minha consciência desperta aqui, dificilmente eu vou ter a consciência desperta na hora que eu saio. E aí eu vou ficar dormindo em cima do corpo, enquanto o meu corpo astral respira, vamos dizer assim, e o meu corpo físico se refaz. Quando o dia amanhece, eu encaixo de novo e segue o baile. O segundo nível, ele é parcialmente consciente. É como se eu estivesse embriagada. Eu saio do corpo, eu sei que eu estou fora do corpo, mas eu não estou totalmente desperta. Parece que eu tomei um remédio, parece que eu dormi demais, parece que eu estou meio grogue. O projetor, quando ele está, a gente chama de projetor, quando você está fora do teu corpo, você é um projetor astral. Então, a gente fala projetor. O projetor, ou seja, a pessoa projetada, quando ela está nesse estado parcialmente consciente, na hora que ela acorda de manhã, dificilmente ela vai lembrar de qualquer experiência. Ela não estava nem inteiramente presente, como é que ela vai lembrar na hora que ela acordar? Terceiro nível seria o nível desperto, mais um desperto no mesmo nível de consciência que você tem quando você está acordado aqui na Terra. Então, aqui a gente já para e se pergunta assim: será que nós estamos aqui bastante despertos ou nós estamos aqui sonolentos? Se eu quero estar desperta do lado de lá, eu tenho que treinar e estar desperta do lado de cá. Então, aqui, ó, é desperto, mesmo nível de consciência que tem quando acordado, mas ainda se pensa a matéria. O que quer dizer que ainda se pensa a matéria? Eu estou fora do corpo, mas eu ainda não percebi que eu estou fora. Eu penso que eu estou acordado. Eu não notei ainda que o meu corpo ficou lá dormindo e que eu agora aqui estou em corpo astral. Eu tenho o mesmo nível de pensamento. Então, vamos raciocinar. Quando eu estou aqui dentro do corpo, como que eu me locomovo? Se eu quero ir do quarto para a sala, eu vou caminhar até a sala, certo? Se eu estiver no mesmo nível fora do corpo, eu vou sair do meu corpo e vou caminhar fora do corpo. O outro nível, tá, é ter a consciência mais ativa do que quando eu estou no corpo. Aí já é bem mais legal, porque aí eu já sou capaz de transitar com consciência e ter essa sensação que foi o que a Rô teve quando ela falou que chegou do lado de lá, né, do lado de lá simbólico na árvore, e ela teve aquela sensação de deslumbramento. Eu consegui, quer dizer, ela sabia que estava fora do corpo, muito viva, só que aí entrou na euforia e foi puxada de volta. Mas é uma consciência mais
desperta fora do corpo. E o último nível é uma consciência realmente desperta, que é quando eu tenho um elevado grau de evolução, mas que o meu corpo está limitando a manifestação desta consciência. É como se eu fosse um Ayrton Senna dirigindo um Fusca. A hora que eu saio do Fusca e finalmente posso pegar a minha Ferrari, sei lá qual era o carro que ele dirigia, né, a marca, a hora que eu pego realmente um carro de corrida, eu voo. Então, às vezes, a gente já tem um grau de consciência, mas a gente escolheu viver aqui, ou está ainda num processo kármico, vivendo aqui dentro, mas na hora que a gente sai do corpo, a gente retoma aquele grau anterior de despertar. E aí você é mais desperto, mais consciente do que quando estava vivendo aqui dentro. E para onde a gente vai quando a gente sai do corpo físico? A primeira possibilidade é a que eu falei da inconsciência, ficar flutuando sobre o corpo, meio adormecido, sem consciência, ou seja, você ter a oportunidade de fazer quantas viagens você quiser, seria mais ou menos como se você pegasse um avião para a Europa. Vou conhecer Paris. Aí, quando você desce com o avião em Paris, você continua dentro do avião dormindo. Você está em Paris, o avião está pousado em Paris, mas você está adormecido dentro da aeronave, você não sai da aeronave. Você fica esperando ela retornar para o Brasil. Você foi a Paris e não viu nada. Então, quando a gente perde tempo dormindo em cima do corpo, ou fica sem consciência do lado de lá, é mais ou menos essa sensação. Eu estou pronta para entrar no plano astral, para ter uma experiência legal, e fico aqui, perdendo tempo, adormecido. A segunda opção seria permanecer no plano físico. Ou seja, eu vou me projetar, mas eu não vou mudar de plano de consciência. Eu vou permanecer no plano físico e aqui eu vou viajar. Vou viajar entre as ruas, as cidades, eu vou na casa do meu vizinho, eu vou visitar o meu colega. Aí você fala para mim, nossa, mas isso aí vira uma bagunça. Quer dizer que enquanto eu estou dormindo, qualquer um pode entrar aqui no meu quarto, né, fora do corpo e vir me ver? Uma vez eu estava dando aula sobre isso, um rapaz falou para mim, na hora que eu estava nessa parte, ele falou assim, nossa, acabei de descobrir uma coisa fantástica, então eu quero muito aprender a me projetar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sempre quis ver, ele falou o nome da modelo lá, que eu não me lembro, né, fulana de tal lá, como se fosse, sei lá, só lembro o nome de modelo antiga, né, Gisele Bündchen. Eu gostaria de ver a Gisele Bündchen nua. Então eu vou sair do corpo e vou lá na casa da Gisele Bündchen, enquanto ela está tomando banho, eu vou lá vê-la. Vocês acham que é possível isso acontecer? Responde para mim aí em voz alta, quem quer participar. Vocês acham que não é possível? Por quê? Não, porque tem um respeito, nós somos guardados. É como se a gente tivesse uma bolha de luz em volta da gente nesse momento. Eu penso assim, né? Não sei se estou errado. Então, nós temos algumas proteções. Primeiro, a nossa própria frequência vibratória. Lembram da aula, acho que foi a penúltima, sobre cosmoética? Cosmoética é uma ética astral, é uma ética universal, vamos dizer assim, que não pode ser rompida. Então, se eu sou uma pessoa que, enquanto aqui viva, né, dentro do corpo material, encarnado, eu respeito a cosmoética, ou seja, eu não tento espionar ninguém, né? Eu sou alguém que tem um comportamento ético dentro dessa lei do amor, de respeito ao próximo. A minha frequência tem uma determinada vibração alta, que alguém sem ética, que queira entrar no meu quarto, do meu banheiro para me ver nua, ele não consegue entrar, porque é um campo de proteção causado pela diferença vibratória. Tá? Essa já é uma proteção natural. Claro que se eu não tiver ética nenhuma, se eu for alguém que espia o vizinho pela janela, eu não posso reclamar de ser espiada à noite, porque aí realmente nós estamos falando de frequências semelhantes que se atraem. Tá? Temos os nossos protetores espirituais que realmente nos protegem, criando bolhas, campos energéticos,
que não deixa que qualquer um invada, porque senão viraria uma bagunça. Então, além de eu ter a minha proteção, eu preciso ter um cuidado ético muito grande quando eu saio do corpo, para eu não querer sair por aí espionando ninguém. Eu posso andar pela cidade, eu posso ter vontade de conhecer a Índia, né? E se eu não posso ir à Índia de avião, eu posso ir à Índia em corpo astral. E você pode conhecer as pirâmides do Egito, e você pode ir a Paris, e você pode ir onde você quiser. Você vai conhecer, você vai olhar a cidade, você vai ter uma experiência turística, né? Você vai ser um turista astral. Ok, você não está rompendo com a cosmoética, você não está ferindo ninguém. Agora, quando você quer espionar o vizinho, aí você está quebrando essa cosmoética. Agora, pode ser que ao despertar, você se lembre de que você esteve em Paris. Ou você pode ir a Paris à noite e de manhã não se lembrar de absolutamente nada. Porque na hora que o teu corpo astral volta para o corpo físico e mistura com o cérebro físico, você apaga aquela lembrança. Você foi, viu e não se lembra. Porém, vamos imaginar que daqui a 5 anos você vai a Paris, fisicamente, de avião, realmente, e quando você desce por uma ruazinha lá, sei lá, né, as margens lá do Rio Sena, você de repente olha, você fala, gente, parece que eu já estive aqui, estou reconhecendo esse lugar. Isso é o famoso déjà vu, né? O que é o déjà vu? Eu já vi, né? A tradução seria em português. Já vi, já estive por aqui. E o déjà vu realmente, déjà vu, não sei como é que fala, né, em francês, ele acontece quando você realmente já viu. Só que muitas vezes você esteve naquele lugar em corpo astral. Então você não se lembra, mas você já passou por aquela experiência. E isso pode acontecer com lugares que você reconhece ou com situações que você fala, parece que eu já vivi isso, né? São coisas que a gente vive em outros planos. Uma vez eu tive uma experiência interessantíssima, eu estava em Figueira, né? Figueira é uma comunidade espiritual que eu frequentei por muitos, muitos anos, aqui em Minas Gerais. Estávamos eu, minha mãe, tinha um grupo de amigos, e era hora de intervalo, estava tendo uma palestra do Trigueirinho, e estava na hora do intervalo. E quando dava o intervalo, a gente ia para a livraria. E a livraria estava lotada, tinha muita gente. De repente, gente, no meio da livraria, eu avistei um senhor do outro lado da, da livraria, e eu olhei na direção dele e falei, ah, ele está aqui. Sabe quando você reconhece um amigo? E eu fui na direção dele com uma intimidade absurda, porque eu lembrava da gente se relacionar, da gente ser amigo, era um senhor já idoso, não foi nada de atração, nada disso. Eu reconhecia o amigo, e eu fui na direção dele. Quando eu parei na frente dele, que eu fui falar com ele, eu lembrei, nossa, mas não é daqui que eu conheço ele, é do outro plano. Então, ele vai achar que eu estou louca, né? Eu chegar e falar para ele, oi, como vai? Né? Eu sorri, ele sorriu, foi uma coisa meio assim, mas eu não falei nada. Né? E aí passou, e aí as pessoas que estavam comigo ficaram rindo, falando, o que aconteceu? Que você foi correndo na direção, né, do senhorzinho? Eu falei, porque eu reconheci, ele era um amigo meu, que eu encontro regularmente, só que no plano astral. Então, essa é uma sensação que às vezes acontece, de você encontrar alguém aqui que você fala, parece que eu já conheço essa pessoa. E às vezes você sabe dizer até da onde você conhece, só que não é daqui, é do lado de lá. Não sei se já tiveram essa experiência, mas é bastante comum quando a gente sai andando por aí. Outra opção, gente, essa deve ser fantástica, né? Viajar fora do planeta. Por quê? Se o nosso corpo astral, se o nosso cordão de prata, ele não tem limitações, eu não preciso ficar presa à Terra. Concordam? Eu posso ir para onde eu alcançar. Eu posso ter vontade de conhecer Vênus, eu posso ter vontade de conhecer as Pleiades. Olha a oportunidade que nós temos, gente. Por que que às vezes a gente não consegue? Você sai do corpo, você quer ir nas Pleiades e você não consegue.
porque a tua mente está tão limitada ao corpo físico, apesar de estar fora dele, que você só reconhece você como um habitante da Terra. Então, parece que se você sair da dimensão terrestre, você não vai ter ar para respirar. Você precisaria ter um foguete para chegar lá, né? As crenças limitantes de que nós somos matéria, essas crenças nos acompanham fora do corpo. E por nos acompanhar, muitas vezes, nos limitam a ter experiências assim. Tá? Mas não é impossível. Nós sabemos que existem muitos mundos, nós vamos falar isso numa outra aula, os mundos habitados, né? E existem mundos, existem dimensões habitadas dentro do próprio planeta Terra. Tá? Outras dimensões vivendo aqui. Por exemplo, dentro dos oceanos. Né? Existem, como é que eu vou falar? Mundos inteiros habitados no fundo dos oceanos. Ah, então as pessoas estão vivendo dentro d'água, são sereias? Não. Né? Elas estão numa outra frequência vibratória, mas, teoricamente, dentro dos oceanos. Uma vez eu tive uma experiência incrível de atravessar o oceano dentro do que parecia ser uma nave, né? E dentro dali eu sabia que eu estava passando por vários lugares dentro d'água, estava em projeção astral, mas eu estava numa outra dimensão, mas era dentro de um oceano aqui, em algum lugar aí que eu não sei onde é, mas em tese podemos viajar para qualquer lugar. Ou, óbvio, né? Ir realmente para o plano astral, esquecer o plano físico, né? E ser atraído para alguma colônia no plano astral. Porém, apesar de estarmos atados pelo duplo etérico, nós estamos na mesma situação que estaríamos se tivéssemos desencarnados. Ou seja, o desencarnado, ele não é atraído do lado de lá para a dimensão correspondente ao que ele vibra. Por isso nós vimos que nós temos lugares de luz e lugares escuros, das dimensões mais sutis até o umbral. Então, quando eu saio do meu corpo, eu posso ser atraída para o nosso lar, por exemplo, a colônia mais famosa, né? Posso ir para o nosso lar, como eu posso ir para o umbral, dependendo do tipo de frequência vibratória que eu tiver aqui. Tá? Então, se eu não quero ir para lugares ruins no astral, eu tenho que ser uma boa pessoa aqui. E não só ser uma boa pessoa. Olha que importante isso que eu vou alertar agora. Existem alguns de nós que têm o hábito de, na hora de dormir, ficar assistindo televisão. E, às vezes, ficam assistindo filmes violentos, filmes de terror, noticiários sanguinolentos na televisão, não é? Não tem gente que tem esse hábito? Quando você vai entrar no teu sono, é muito importante que você faça uma profilaxia mental, porque aquilo que você está vibrando na hora que você dorme vai determinar também o lugar para o qual você será atraído. Então, eu posso ser uma pessoa do bem, uma pessoa com uma cabeça bacana, com um astral legal, que mereceria, vamos dizer assim, fazer um passeio lá numa colônia do astral superior. Porém, eu vou dormir e fico assistindo um filme violento. Jack o Estripador. Fico assistindo aquelas coisas bem pesadas de ódio, de vingança. O que acontece quando a gente está assistindo uma situação assim? A nossa mente entra na frequência vibratória daquilo que a gente está vendo. E a gente dorme assistindo aquilo. Na hora que eu saio do corpo, a minha mente está vibrando o quê? Violência. Onde que eu vou? Eu vou para o umbral. Entendeu? Então, não deixem de tomar cuidado com isso. Antes de adormecer, o ideal é que pelo menos meia hora, o ideal é 1 hora, tá? Mas vamos quebrar o galho, pelo menos meia hora antes de você dormir. Desliga a televisão, desliga o computador, desliga celular. Abre uma página de alguma coisa positiva. Pode ser uma oração de qualquer religião que você tenha. Pode ser uma leitura de um livro edificante, de um livro de estudos, mas leia algo elevado. Ou, se você quer assistir, assista
uma prece na televisão, assista uma coisa que realmente assim, eleve você. Para quê? Para a hora que você cair no sono, você ser atraído para o lugar correspondente àquele estado vibratório. Se não, nós podemos ser pessoas amorosas, maravilhosas, gentis e tudo mais, mas estaremos fazendo link com o umbral. E aí vamos acabar tendo experiências desagradáveis em lugares que não seria necessário a gente estar se a gente tivesse um pouco mais de cuidado com as vibrações. Agora, óbvio, né? Além disso, qual é a outra profilaxia? Não é hora de brigar na hora que você está na cama. Né? Não briga de noite. Você quer brigar? Deixa eu brigar de dia. À noite, faça as pazes. À noite, eleva a vibração. Não vá dormir com ódio no teu coração, porque aí não tem como escapar, ser atraído para um lugar mais baixo. Né? Evite dormir em lugares de vibração pesada. Nós falamos sobre motéis na última aula. Né? Motel é um lugar delicioso para você ir lá se divertir, mas não é um lugar para você dormir. Primeiro porque é um desperdício, né? Vamos combinar de custa caro você ir dormir no motel. Mas faça o que você tem que fazer, volte para casa, vá dormir na sua casa, ou vá dormir num lugar mais tranquilo. Por quê? São lugares de vibração mais pesada, né? Onde nem todas as pessoas que vão para o motel vão numa boa, vão no astral legal, muitos estão alcoolizados, outros usuários de droga, outras vezes vão em situações de abuso sexual, de situações de desrespeito com o próprio corpo, de prostituição. Então, a vibração do lugar não é uma vibração bacana, não é um lugar adequado para dormir. Tá? Então, a frequência que você adormece determina, em grande parte, o lugar onde você vai. Okay? Simone, oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. E quando você, por exemplo, faz tudo isso para dormir legal, ver um filme legal, faz uma leitura legal, mas o seu companheiro está lá vendo filme de matança, arranca a cabeça, perna, tarará, e vai dormir e praticamente parece que nem reza, né? Como que fica essa vibração próxima de você? Então, se o teu companheiro estiver fazendo isso do seu lado, né, se ele estiver assistindo televisão no quarto, aquela vibração está com você ali, não tem como escapar. Não, está assistindo na sala, então Se não ele está no quarto. Se ele estiver assistindo na sala e no quarto você se ocupar de manter uma vibração alta, você mantiver a tua prece, você mantiver uma vibração de luz, o que acontece às vezes é que a gente se irrita do parceiro estar ouvindo ou fazendo algo que a gente fala, que saco, ele está derrubando a minha vibração. E essa irritação é que abre a porta para a gente criar o link, entendeu? Uhum. Às vezes o parceiro está lá no celular assistindo aqueles videozinhos que você fala, gente, isso não é coisa para se assistir na hora de dormir. E aí a nossa mente crítica começa, ou seja, eu caio a minha vibração pela minha crítica. Agora, é livre-arbítrio, você pode até orientar seu parceiro. Agora, se ele quer ficar na sala assistindo um filme de terror, sexta-feira 13, na hora de dormir, ok, você fala para ele, eu vou fechar a porta do quarto, porque ninguém merece ficar ouvindo isso, e eu vou fazer minha prece, eu vou me elevar, e aí, gente, cada um na sua frequência. Tá? Agora, tem que evitar assistir televisão no quarto. Né? Isso, infelizmente, é um hábito muito ruim que a gente ficou. E pior ainda, porque agora não precisa ter televisão, basta ter o celular na mão. É só não se irritar. Cada um na sua, né? Beleza. Cada um na sua. Alguém mais, gente, quer perguntar até aqui? Ninguém? Como nós nos locomovemos quando estamos fora do corpo? Gente, óbvio, né? Da mesma maneira que nos locomovemos após a morte. Tudo que a gente aprendeu quando a gente estudou a vida após a morte vale para o estudo da vida na projeção astral. A única diferença é que da morte você não volta. Tá? Então, nós podemos nos transportar na velocidade do pensamento. Pensou, transportou.
Por isso que eu falo que é um desperdício, né? Você poder ir para qualquer lugar, aqui ou no astral, e você ficar dormindo em cima do teu corpo. Então, como seria esse teletransporte, vamos dizer assim, no astral? Vamos pensar em termos de fora do corpo, mas ainda dentro do plano material. Eu quero visitar a minha amiga que mora em Portugal. Pensou na amiga, você está lá em Portugal. Eu gostaria de conhecer a pirâmide do Egito. Pensou no Egito, você está no Egito. Por quê? Velocidade não há essa limitação que nós temos no corpo físico, em que eu tenho que me mover lentamente de um lugar para o outro. Pensou, transportou. Só um minutinho, gente. Só um segundo que eu já volto. Pedir licença para vocês só um pouquinho. Voltei, gente. Vou contar a verdade para vocês. Meu irmão apareceu aqui na porta. E meu irmão, ele é muito engraçado. Só que eu olho para ele, eu tenho vontade de rir, eu não consigo me concentrar. Então, eu tive que interromper para pedir para ele me dar licença, porque senão eu não consigo me concentrar com vocês. Estão voltando. Então, pensou, transportou. Isso é bom? Sim. Isso é ruim? Também é. Por que é ruim? Porque também, quando você pensa em frequências baixas, você vai passear lá na frequência baixa, né? Aqui, no corpo físico, eu posso pensar na Cracolândia e continuar deitada no meu quarto. Agora, se eu estou no astral e eu começo a pensar nas Cracolândias astrais, eu sou atraída para o lugar onde eu pensei. Então, tudo é uma faca de dois gumes. Nós, teoricamente, podemos voar, certo? Por que podemos voar? Porque o corpo que precisa caminhar é o corpo físico. O astral, eu poderia simplesmente sair e sair por aí voando. Porém, algum de nós acredita que pode voar? Não. Então, muitas vezes, você sai do corpo e continua tão identificado, por isso que eu repito, cuidado com o excesso de identificação com o corpo físico. Tão identificado com o corpo físico que, seja pela morte ou pela projeção, você sai limitado, sem desfrutar da capacidade de voar. Ou, quando você chega no astral e alguém fala para você que você pode voar, você põe a posição do super-homem, achando que você tem que, né? Porque o que a gente associa de voo? A gente não vai sair batendo asa porque não é passarinho, então a gente vai na posição, né, de super-herói voador. Quando, na verdade, a gente poderia simplesmente flutuar pelo astral, além de se transportar rapidamente, poderíamos flutuar. Eu nunca vi essa cena, mas o Wagner, né, afirma que existem aulas de voo no plano astral. E o que seriam essas aulas de voo? Na verdade, são aulas de conscientização da pessoa de que, quando ela está projetada, ela não está limitada como está no corpo físico e tem que descondicionar a mente. Então, ele brinca que é aula de voo, mas, na verdade, é uma explicação. Olha, você está fora do teu corpo, você não precisa carregar peso, simplesmente flutue. Mas, quando isso não é possível e a gente continua preso às crenças do corpo físico, nós vamos precisar ter transportes astrais. Então, essa é uma cena do filme Nosso Lar. Nós já conversamos sobre isso quando foi a aula de vida após a morte, que é outro desperdício. Eu podendo me transportar para onde eu quiser, voando ou com a força do pensamento, eu tenho que pegar trem-bala, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que pegar avião no astral. Ou seja, eu tenho que plasmar um meio de transporte, porque eu mesma não acredito que eu possa me transportar. E essa pergunta aqui agora? Quem dorme nu? Quem dorme nu, quando sai do corpo, fica nu do lado de lá? O que vocês acham? Ninguém me responde?
Quando você sai de casa, alguma vez você sai de casa sem roupa? Acredito que não, né? Então, a nossa mente, ela é tão bem treinada que mesmo que eu esteja dormindo sem roupa, é óbvio que se eu estou sem roupa, na hora que eu vou sair, o meu corpo astral ele é uma cópia do meu corpo físico. A primeira plasmada que eu vou dar, né, a primeira materialização minha aqui fora, é sem roupa. Só que na velocidade do pensamento, muito rapidamente, eu vou me vestir, porque a minha mente tem o condicionamento de que eu não ando por aí nua. Vou me vestir como? Plasmando uma roupa. Normalmente, a última roupa que eu usei antes de dormir, né? Ou a que eu deixei separada para usar no dia seguinte, ou quem usa uniforme, muitas vezes é tão identificado com o uniforme que quando sai do corpo já se vê usando o uniforme, né? Às vezes, mesmo que você esteja dormindo de pijama, quando você sai do corpo, você plasma um jaleco, você plasma a roupa da fábrica, o que for que você usa para trabalhar, tá? Então, não se preocupe de dormir pelado, que você não vai sair por aí pelado, né? É automático você se vestir. Os amparadores, eles também podem nos ajudar na hora da projeção. Mas por que eles teriam que ajudar? Justamente nesse caso de quando nós somos tão identificados com o corpo físico que a gente não quer descolar, então a gente dorme e fica ali flutuando logo acima do corpo, e aí os amparadores, muitas vezes, eles querem nos levar para ter vivências específicas no astral. Então eles vêm, nos trazem uma vibração mais sutil e ajudam, olha, aqui já dá para ver mais nitidamente, né, descolando aqui o duplo etérico, né, vai se transformando em cordões, até que a hora que ele terminar de sair, ele vai ter se transformado em um único cordão, que é o que fica aqui na direção da pineal. Então é muito comum, isso é o que eu relato na história do Juca, do livro, né? Que a hora que o Juca sai, tem um amigo espiritual ali fora esperando por ele. Então é comum, na hora que você sai, você encontrar o seu amparador, né? Teu anjo da guarda, teu guia, seja o nome que você der a ele. Esse daqui, né? Não sei se dá para ver aqui no peito dele, aí ele tem um colar com um símbolo do triângulo e da cruz. Esse é o Rama, que é um dos amparadores do Wagner Borges. Essa figura é a capa do livro dele, Projeção Espiritual 2, um livro que fala tudo sobre projeção, vale muito a pena. E o Rama, ele usa esse colar porque, lembram quando eu falei sobre a fraternidade do Triângulo e da Cruz, ser um lugar no plano astral, que é feito de amparadores do Oriente e do Ocidente, a cruz representando Cristo, né, a crença ocidental, e o triângulo da sabedoria representando o Oriente. E esses amparadores, eles têm uma característica bem específica dessa fraternidade, que é vir buscar, né, aqui no físico, as pessoas que querem ter instrução espiritual. Por exemplo, nós que estamos aqui estudando, né, podemos ser levados para a fraternidade do Triângulo e da Cruz para termos aulas no plano astral. Tem um lugar que eu não sei determinar, né, no plano astral, que eu frequento já há algum tempo, onde eu continuamente assisto aulas do lado de lá. E é tão interessante porque tem um lugar onde eu assisto aula e tem um outro lugar onde eu dou aula, né? Dou aula para quem do plano astral? Para pessoas que estão aqui na Terra, que quando saem são projetores iguais a mim, mas que às vezes estão com um nível de consciência um pouquinho mais atrasado que o meu e que eu possa colaborar de alguma maneira, né? Posso ajudá-las de alguma maneira, né? Quase que uma terapia de grupo, vamos dizer assim, né? Então, é sempre o mesmo lugar que eu vou, tanto para assistir aula quanto para dar aula. E eu não sei, obviamente, se chegar lá, mas eu, quando acordo, estou do lado de lá, né? Isso já tem alguns anos. Olha que bacana essa imagem. A grávida sai do corpo e encontra a instrutora dela.
E o que vocês acham que é isso aqui, ó? Isso aqui é a representação do bebê, tá? Que na verdade que a barriga dela está até grande demais, porque quando o neném ainda está aqui, né, como uma sementinha, né, de consciência, ela estaria com a barriga um pouco menor. Mas ela encontra, né, o neném também se projeta. Tá? E ela pode muitas vezes ter um contato com essa criança, começar a criar um vínculo, começar a entender, a falar sobre, né, os preparos, os preparativos para o nascimento, antes da hora do parto. E aqui? Casais projetam juntos? O que vocês acham? Alguém já teve a experiência de se projetar junto com parceiro ou parceira? Casais projetarem juntos, gente, depende de algumas coisas. Primeiro, do nível de afinidade vibratória dos dois. Tá? Essa afinidade vibratória, não estou falando assim do nível de paixão, de amor, nada disso. Mas se os dois estão na mesma frequência de energia. Isso tanto pode ser na mesma frequência positiva quanto negativa, tá? Mas se nós estivermos dormindo juntos, ou até separados, mas temos um vínculo de casal muito forte, estivermos na mesma frequência, pode acontecer da gente se projetar junto. Mas não é muito comum. Por que não é muito comum? Porque normalmente quando você tem um casal, você tem um certo desnível vibratório ali, né? Como a Rua estava acabando de dar o exemplo, de repente você quer dormir fazendo uma prece e o teu companheiro está assistindo um filme de violência. Tá? Então tem um desnível vibratório, é óbvio que na hora que os dois dormirem, cada um vai para um lado. Tá? Agora, existem casais que têm tantas afinidades, né, que vibram com tanta sintonia, que podem sim se projetar juntos, como amigos podem se projetar juntos, pai e filho podem se projetar juntos, todos que estiverem na mesma frequência. Tanto podem sair juntos, se estiverem dormindo, né, ali um do ladinho do outro, como podem serem atraídos um para o outro no plano astral. E isso aqui é uma coisa muito bacana, que são reencontros afetivos no plano espiritual, no plano astral. Ou seja, vamos supor, né, que eu esteja sozinha aqui nessa vida, nessa encarnação, e eu tenho um grande amor. Só que esse grande amor, ele não encarnou na mesma época que eu. Por algum acordo kármico, eu vim e o outro ficou. E na hora que eu saio do corpo, eu posso encontrar essa pessoa do lado de lá e vivenciar aquele momento de um grande amor. Tá? Então, eu me lembro muito quando eu estudava com Wagner, na época ele era casado com uma amiga nossa, Cláudia, e ele falava nas aulas abertamente sobre isso, né, para todos ouvirem. Ele dizia: olha, eu sou casado, eu tenho minha companheira, mas eu tenho um amor que ficou do lado de lá. E que na hora que eu saio do corpo à noite, eu reencontro esse grande amor da minha vida. E a esposa dele entendia. Né? Não é fácil, né? Mas assim, ela não tinha ciúme astral, vamos dizer. Né? Porque, óbvio, gente, não é um reencontro com conotação sexual, é um reencontro de amor de almas. E isso pode acontecer. Tanto seja você casado ou não no plano físico. Tá? Então, essas experiências astrais com reencontros, elas vão desde parceiros afetivos até familiares, pessoas que você ama, que partiram antes de você nessa vida, ou que foram parceiros de vidas anteriores. Eu posso, por exemplo, numa vida anterior, ter tido uma mãe que eu amei loucamente, uma afinidade muito, muito forte, só que nessa encarnação eu vim e ela ficou do lado de lá. Então, na hora que eu saio do corpo, eu posso, se ela não estiver encarnada, eu posso reencontrar aquele espírito e ter um momento de matar a saudade. Então, essa palavra saudade é uma palavra aqui do plano físico, porque o astral nos possibilita muito mais contatos.
E sexo? O que vocês acham? Rola sexo no astral? Alguém já teve uma experiência de sexo astral? Okay? O que é o sexo no astral? Existem basicamente 2 tipos de sexo no astral. Primeiro, o sexo mesmo, que é o quê? Eu saio do corpo, mas eu continuo tendo tanta identificação e tanta necessidade, né, que eu vou ao encontro de outras pessoas que também têm necessidade sexual com a intenção de satisfazer aquilo. Então, nós vamos ficar nos abraçando e tentando fazer, né, mecanicamente o sexo do lado de lá como ele é aqui, porque tudo é uma projeção da minha mente e eu vou ficar vivenciando aquela experiência. Porém, existe um outro tipo de sexo no astral, que na verdade nem deveria ter exatamente esse nome sexo, que é quando seres cruzam a frequência vibratória com tanta afinidade que há um orgasmo astral, uma explosão de energia astral. E essa explosão de energia que é gerada no campo astral, ela é tão bela, ela é tão benéfica, que ela gera uma energia tão boa que essa energia pode ser utilizada para curar pessoas, para resgatar seres do astral inferior, né, do umbral. É uma explosão de luz, quando 2 pessoas que se amam profundamente conectam as suas auras. Não há necessidade de fazerem movimentos sexuais como se estivessem fazendo uma penetração. Basta que elas estejam próximas e as auras se interpenetrem. Então, são sensações. Eu não me lembro de ter vivido nenhuma sensação assim no astral, mas deve ser magnífico, né? Se alguém teve, quiser contar. E o que a gente faz para voltar da projeção? Como é que a gente acorda da projeção? Estou lá, tendo uma experiência legal no astral e não quero voltar. Eu tive esse problema durante muitos anos, tá, na minha vida. Quando eu cheguei ao Wagner Borges, eu tinha 20 anos, eu cheguei justamente por isso, porque eu tinha algumas experiências astrais, algumas experiências que eu até então não sabia que era projeção astral, né? Mas eu sentava para fazer um relaxamento, por exemplo, e eu apagava e eu não voltava. Minha mãe me chacoalhava na época, eu dividia apartamento com uma amiga, com a Josi me chacoalhava e eu não voltava. Minha boca ficava branca, né? Eu ficava com um aspecto de morta, vamos dizer assim, e eu não acordava, dava um maior trabalhão para elas, tinham que me chacoalhar, jogar água no meu rosto, dar álcool para eu cheirar, porque eu não queria voltar. Foi por isso que eu acabei conhecendo, né, o Wagner, porque um pouquinho antes de eu conhecê-lo, eu morava sozinha em São Paulo, e eu tinha ido assistir uma palestra no centro da Zíbia Gasparetto, que é bastante conhecido, os caminheiros, acho que hoje não existe mais, era na Avenida do Estado, e no final da palestra que eles davam, você ia para uma sala onde você recebia um passe coletivo, vamos dizer assim, só que havia uma indução de meditação. E eu lembro que a última lembrança que eu tenho é de entrar na sala. Depois dali eu apaguei. Quando eu voltei a mim, eu estava num outro lugar lá dentro, com várias pessoas ao meu redor, todo mundo já tinha ido embora, o povo todo já tinha ido embora, estavam só os médiuns ali, e eles tentando, né, me acordar, e eu acordei, eu não lembrava o que tinha acontecido. E aí eles me explicaram, olha, você é projetor astral, você saiu do corpo, só que você não queria voltar. Tá? O que faz a gente não querer voltar? Naquela fase, eu estava vivendo uma fase que eu não me sentia muito feliz aqui na Terra. Aí eu tinha vários complexos, me sentia feia, rejeitada, não tinha namorado, tinha um monte de problema. Então, eu não tinha vontade de viver aqui. A hora que eu saía, eu não tinha vontade de voltar. Porém, por mais que você se negue a voltar, voltar é imperioso. Por quê? Porque não tem como eu fugir. Ninguém consegue suicidar se projetando, falando, vou sair do corpo e não volto nunca mais. É impossível. Você vai voltar de qualquer jeito porque você está vivo. Então, eu ia voltar. Eu voltava sempre.
eu só prolongava um pouco essa volta por questões emocionais, que eu usava isso como uma fuga. Por que a gente volta de qualquer jeito e não precisa ter medo? Porque o cordão de prata, né, ele sai aqui atrás, né, da pineal, a sensação às vezes é que ele está na nossa nuca. Vamos supor que eu esteja lá no astral, assistindo palestra, viajando, passeando, fazendo mil coisas interessantes no astral, e de repente ou o despertador toca no meu quarto, ou meu parceiro esbarra em mim, me dá um cutucão, né? E a atenção volta para o corpo físico. No momento em que isso acontece, aonde eu estiver, eu vou sentir como se fosse um puxão para trás no meu cordão. E automaticamente serei puxada de volta para o corpo físico. Então, não precisa ter medo. Ah, mas e se eu for aprender a fazer exercício, que depois a gente vai chegar na parte dos exercícios, não hoje, que não vai dar tempo, e se eu fizer exercício, sair do corpo e não voltar nunca mais? Não tem jeito. Eu tentei e nunca consegui. A gente volta, porque o corpo te puxa de volta, tá? Além dos próprios amparadores te trazerem e falar, ó, na hora de voltar, chega de brincadeira agora está na hora de reassumir a tua vida física. Mas o cordão de prata, ele te puxa de uma vez de volta. Não tem como escapar, tá? Qual é uma outra situação? Quem já teve a sensação de estar, às vezes, naquela madorninha, aquele cochilinho, e ter aquela sensação de que você está caindo das alturas? Essa sensação, com certeza, vocês já tiveram. Conta para mim quem já teve isso. Isso aqui acho que quase todo mundo tem. Né? Às vezes, quando está em sono mais profundo, mas normalmente isso acontece quando a gente está num soninho mais leve e, de repente, acorda com a sensação de que está caindo de um precipício. Alguém aí já teve essa impressão? Eu já tive, Sônia. Com certeza. Quem está falando? Maria Tereza. A Tereza. Eu já tive. Aí eu dou um pulo, assim, um susto. Eu acho que a impressão que dá é que você acordou com o susto que você tomou. Exatamente. E, na verdade, não é que se acordou com o susto. Quando você acordou, você tomou o susto. Porque a gente está numa determinada, simbolicamente, né, gente? Altura, frequência diferente. E quando eu volto para o corpo muito rápido, e por que eu volto muito rápido? Ou porque alguém me cutucou, ou porque o despertador tocou, ou porque, de repente, algum barulho no ambiente que você nem tomou consciência, às vezes lá um carro passou na rua, né, despertou o teu corpo de forma muito abrupta. E esse despertar muito súbito fez com que a tua volta, ao invés de ser uma aterrissagem suave, fosse aquela queda. É igual um avião, né, que de repente ele tem que fazer um pouso de emergência, ele cai de barriga no chão. É diferente de você fazer um pouso suave, né, onde você vai descendo devagarinho. Quando você cai de barriga do avião, dá aquela barrigada, é o corpo astral voltando para o corpo físico de forma muito abrupta. E aí você tem a impressão que caiu, e não é impressão. Você realmente caiu, só que você caiu do astral para o físico e não caiu da cama. Tá? Quando isso acontece, você pode ter certeza que você estava projetado. Às vezes, você estava começando a se projetar e algo te puxou de volta. Ou, se você já estava dormindo há mais tempo, talvez você tivesse uma experiência super legal e voltou de forma abrupta. Outra possibilidade da volta, que quando acontece é muito incômodo, eu nunca tive essa sensação, mas vários pacientes já me relataram isso, é o que a gente chama de catalepsia projetiva. O que é isso? Você volta, você acorda, só que você não consegue se mexer, você não consegue gritar, você quer pedir ajuda e não consegue, você fica como se estivesse travado, só o teu olho se mexe, você está enxergando as coisas. Alguém já teve a sensação de acordar assim? Ninguém? Isso é... Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. A Dayana. Dayana, não sei se você respondeu sim para a primeira ou para a segunda situação.
Só vi agora a tua postagem. Essa sensação de acordar sem conseguir se mexer, né? Sim, para não conseguir mover o corpo. Se você quiser compartilhar, fica à vontade de abrir o microfone. Não? Ok. Essa é uma sensação que as pessoas relatam ser desesperadora, porque você pensa que morreu. Pode falar. Oi, Simone, desculpa, eu estava aqui tentando encontrar como que fazia para... Então, muitos anos atrás, só que eu não sabia que era isso, né? Depois que eu vi alguns vídeos do Wagner Borges, ele comentou sobre isso e eu me lembrei na mesma hora, porque realmente é uma sensação muito ruim. Não foi necessariamente comigo uma sensação de morte, mas uma sensação de paralisia horrível. Não foi gostoso, Então, por que isso... Obrigado, Dai. Por que isso acontece? Porque na hora que você volta, às vezes de forma abrupta, o pouso é de emergência, vamos dizer assim, o encaixe entre a parte energética e a física não acontece de forma perfeita. Sabe quando você vai fechar uma gaveta e você fecha muito rápido e a gaveta fica desencaixada? E aí ela não vai nem para frente nem para trás, ela empaca ali no meio porque você encaixou ela errado, tá? Então, na hora que a contraparte energética volta e volta desencaixado, quem movimenta o meu corpo físico é minha contraparte energética. Se eu estou desencaixada, eu nem consigo terminar de sair e voltar para ter minha experiência astral e nem consigo dirigir o meu cérebro físico para acordar aqui. E aí o que acontece? O coração dispara, né? Vem a sensação de pânico. Quanto mais intenso o pânico, mais isso se desencaixa. E às vezes demora mais, até que a pessoa às vezes acorda num grito. Né? Eu tive um paciente que tinha isso assim com muita frequência, e ele acordava berrando. Né? E a esposa dele levava um baita susto, e até ele entender que era isso que estava acontecendo com ele. E aí, na hora que ele entendeu, né, eu falei para ele, olha, eu vou te dar a orientação que me foi dada, eu nunca tive essa experiência, eu falei para ele, mas o que eu aprendi, eu vou replicar para você, aprendi com Wagner, e você experimente. Quando você acordar assim, pense, estou flutuando, estou flutuando, estou flutuando, porque aí você já sabe que você não está morrendo. E ele fez. E ele me relatou de uma maneira muito interessante, porque até então ele era uma pessoa bastante cética com relação a tudo isso, e ele disse que na hora que ele acordou, que ele conseguiu controlar o pânico e pensar que estava flutuando, imediatamente ele se viu colado no teto da casa, olhando para baixo e vendo o corpo dele dormindo ali. E aquilo mudou completamente a experiência dele, a vida dele, tudo, né? Ressignificou tudo. Então, se isso acontecer alguma vez com você, lembra disso que eu estou te falando. Pense em flutuar. Tá? O acordar caindo é mais comum. Mas quem relata uma dessas duas situações, ou acordar caindo, ou ter a catalepsia projetiva, que também é chamada de paralisia do sono, né, dentro da ciência, a paralisia do sono, pode ter certeza que está voltando de uma experiência no astral. E é óbvio que, na grande maioria das vezes, o pouso é suave. E a gente só encaixa no corpo físico sem grandes problemas. Bom, eu não vou entrar nessa parte agora, vou parar por aqui hoje, porque senão a gente vai entrar num assunto que a gente demoraria muito, já são 9h15. Então, agora, quem quer abrir, eu vou até deixar aberto aqui, quem quiser abrir tela, quem quiser abrir o microfone, fazer pergunta, o que vocês gostariam de compartilhar, fique à vontade. Ficou dúvida? Acho que foi uma das aulas mais silenciosas que eu vi. Sônia, é a Maria Tereza de novo.
Uma pergunta. Eu durmo com a minha filha, ela tem 8 anos. Esses dias, eu acordei com ela tipo, deu um susto e tentou sair correndo. Eu que segurei ela para não sair correndo. Aí ela acordou comigo, segurando, puxando, e ela fazendo força para sair correndo. Aí ela pegou, ficou olhando assustada depois com a minha cara e deitou e dormiu de novo. Então, pode ter sido, né, uma experiência astral que ela tenha tido, e que quando o despertar foi muito breve, muito rápido, ela nem conseguiu perceber que ela já tinha acordado aqui, entendeu? É como se ela estivesse fugindo de algo lá, levou um susto, aí veio para o corpo físico e continuou tendo a sensação do sonho lá. Ah, entendi. Mas foi muito engraçado, porque eu segurei o braço, ela fazendo força, tentando fugir. Eu lá, filha. Aí ela, hã? Aí ela abriu o olho, se instalou na minha cara, nem falou nada, ficou assustada. Depois deitou e dormiu de novo. Sabe que aconteceu uma coisa assim comigo, engraçadíssima, uns anos atrás. Eu tinha cabelão, né? Eu tinha o cabelo bem comprido. E eu acordei no meio da noite com meu marido, ele grudado no meu cabelo e chacoalhando a minha cabeça. Imagina o susto que você leva, né? Ele grudado na minha cabeça e me chacoalhando. E eu tentava acordar ele e ele não acordava para soltar meu cabelo. Quando finalmente ele acordou, ele me disse que ele estava sonhando que eu estava caindo num barranco, num precipício, e ele tinha que me segurar. Então, ele estava agarrado, literalmente, no meu cabelo. Isso pode ser duas coisas, tanto dela como dele. Ou realmente uma experiência no astral que misturou, que acordou muito rápido, né? Ou sonhos psicológicos, né, que a pessoa estava tendo, e aí ela teve a reação aqui ainda dentro do corpo físico. Talvez o astral tivesse tendo uma experiência diferente lá fora. Mas normalmente é isso, volta depressa demais e mistura o lado de lá com o lado de cá. Entendi. E surgiu uma outra dúvida aqui na minha cabeça. E quando a pessoa é sonâmbula, o que leva a pessoa a isso? Não, aí o sonambulismo são questões mesmo cerebrais, né, que precisam ser, não é a projeção astral, porque se você tivesse projetado, o teu corpo jamais estaria em movimento aqui no plano físico. Então, quando a pessoa tem um sonambulismo, ela precisa ter um tratamento neurológico para entender o que é que está levando aquilo, mas não é projeção astral. Não tem nada a ver com a projeção. Não, porque não tem jeito de você estar projetado com o corpo em movimento. Né? Se eu estou projetado, eu estou fora do meu corpo. Então, eu não consigo coordenar o corpo aqui. Se meu corpo aqui está em movimento, eu não estou projetado. Eu estou dentro do corpo e, por algum motivo, eu estou tendo um sonambulismo. Mas são questões neurológicas. Entendi, Sônia. Obrigada. Nada. Alguém mais? Simone, quando você falou, quando a gente está num lugar e fala, nossa, isso já aconteceu, né? Isso daí milhões de vezes comigo, mas uma coisa que ficou muito marcante para mim foi, eu lembrei justamente que você falou tanto em Paris hoje, que eu já fui para Paris, né, na verdade. Eu fui uma única vez para Paris, um único dia para Paris, e uma francesa, a esposa de um músico amigo nosso, levou a gente para alguns lugares, né? E você está falando do corpo astral ou do corpo físico? Não, corpo físico. Ah, tá. A minha dúvida é essa. Corpo físico. Daí ela levou a gente para alguns lugares. E eu queria muito conhecer Montmartre, aquela praça, porque eu cantava uma música, aquilo me levava para uma coisa que eu queria muito conhecer. E ela era perto do Sacré-Cœur, que era outra coisa que eu queria conhecer. Aí ela falou, tá bom, pegamos o metrô, que é uma salada assim, né, de linhas, e fomos. Quando a gente foi chegando perto do Sacré-Cœur, eu achei aquilo maravilhoso, mas aí eu falei assim para ela, olha, mas ali, assim, fui apontando para ela, ali tem uma igrejazinha assim, amarela, numa ruazinha assim. Ela olhou assim para mim, perguntou pro marido, é a primeira vez dela aqui? Ele falou, é. Mas como ela sabe que tem uma... Eu sou parisiense, não conheço essa igreja. Aí eu fiz assim, aí falei para ele, não importa, vamos até lá.
chegamos lá onde eu estava indicando, tinha a igrejinha amarela, né? E depois, lá na praça, lá no Montmartre, eu vi uma escadaria, eu falei, nossa, eu já andei muito aqui nessa escadaria, eu já vivi aqui. Aí a menina realmente concluiu que eu era maluca e parou de fazer perguntas e tal. E isso eu fiquei sem saber se eu tinha esse conhecimento por viagem astral ou por vida passada. Ou por vidas passadas, porque eu nunca tinha, assim, tentado, vou para Paris, né? Pode ser de uma vida passada. Eu sinto muito isso que é de uma vida passada, porque é uma coisa que mexe com a minha alma, assim, sabe? Quando eu estive lá, então, nem sei, parecia que eu estava toda flutuante, assim. Pode ser de vidas passadas, né? Como pode ser dessa vida, né? De plano astral. No meu livro Diário de uma Peregrina, eu relato uma vida anterior minha, que eu tive algumas lembranças quando eu estava na Índia, né? E não tinha como negar, porque eram lugares que eu estava indo, exatamente como você, eu estava lá fisicamente, mas as lembranças que me vinham eram de outro momento naquele lugar, não era dali, não era daquela hora, não era dessa Simone, era uma outra pessoa vivendo, quer dizer, outra pessoa, eu mesma, mas numa outra experiência. Então, isso acontece até com uma certa frequência, só que às vezes as pessoas não sabem explicar, né, por que se lembram. Como explica aquela sensação também da gente quando olha para uma pessoa logo de cara e fala, meu Deus, eu era minha amiga de infância, né? Eu recentemente conheci uma pessoa muito querida, né, que hoje ela me dá aula de yoga, e a gente fala assim, eu conheço ela, sei lá, 5 meses, 4 meses, e eu tenho a sensação de que tanto ela quanto a mãe dela sempre fizeram parte da minha vida. Nós criamos um nível de afinidade que jamais seria possível em 4 meses, 5 meses de convivência, né? De convivência de aula só. Mas nós nos reconhecemos. Né? A Neda falou para mim hoje, nossa, quando eu vi você descer do carro, na hora eu tive vontade de te abraçar a primeira vez. Então, são almas mas que isso é fácil com você, Simone. Você que pensa, isso aí... Né? São isso afinidades aí... mesmo assim, que bate, né? Então, ou a gente já se encontrou em vidas anteriores, ou, de repente, projetamos por aí juntos e estamos por aí passeando. Esse assunto, gente, projeção astral, dá para a gente ficar aqui 1 ano falando só disso. Né? Então, na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, que tem muito mais coisa ainda. E agora, eu vou deixar depois para vocês uma bibliografia, que eu acho que vale muito a pena assistir, ler. Vou deixar os meus livros de criança para vocês, para quem quiser até ler mesmo, porque é a mesma orientação, né, que a gente passa para a criança. E é bem legal se você tiver filho, tiver sobrinhos, netos, e ler junto com eles. Simone, você já leu um livro chamado Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu? Fundamental. É um dos que eu vou acho ele... você vai colocar? Beleza. Viagem de uma Alma, ele é um livro da teosofia. O que é importante a gente perceber? Na teosofia, que é de Madame Blavatsky, né, de Bitter, algumas coisas são um pouquinho diferentes na interpretação. Nós entendemos que quando nós saímos, nós vamos para o corpo astral, então o mental continua acoplado ali comigo. Né? Então, quando eu morro, eu vou para o plano astral e o meu mental continua ali acoplado. Dentro da teosofia, acredita-se que a gente morre, vai para o plano astral, morre e vai para o plano mental. Aí, na hora da reencarnação, eu volto para o plano astral, recrio o meu corpo astral e depois eu volto para o plano físico. São interpretações diferentes. Então, Viagem de uma Alma ela é um pouquinho diferente nesse sentido. E um dos melhores livros que eu li sobre viagem astral é de um autor brasileiro, que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar e vou postar para vocês, que é fantástico, muito, muito, muito interessante. E quem tiver experiências, né, sobre isso, que quiser compartilhar, manda para mim no inbox, no WhatsApp, e escreve lá, pode compartilhar no grupo, mas avisa, tá, gente? Pode compartilhar no grupo, que aí eu coloco lá no grupo para a gente... Porque quando eu abro o grupo, às vezes acaba dando muita confusão, porque um monte de gente posta ao mesmo tempo, manda mensagem, manda joinha,
e aí a gente perde as mensagens. Então, quem quiser ter alguma experiência compartilhada lá, é só mandar para mim no particular e dizer, por favor, compartilha, que aí eu coloco no grupo para todo mundo ver, tá bom? Então, só voltando ao recado que eu dei no início, redando, né, o recado, essa é a 10ª aula. E o Simpla, a plataforma que eu uso para ter o Zoom gratuito, porque vocês sabem que o Zoom ele só dá direito a 40 minutos de reunião. Para a gente poder ter esse tempo todo, eu uso a plataforma Simpla. E ela só permite 10 aulas, essa é a última permitida por ela. Então, esse link que vocês vêm usando até hoje, ele se extingue nessa aula. Eu vou colocar, a partir de amanhã ou de segunda-feira, eu coloco no grupo, um link novo, onde você vai ter que acessar, fazer de novo a sua inscrição, tá? Para receber um link, e aí, a partir dele, usar nas próximas 10 aulas. Joia? Então, fiquem atentos, se vocês vão clicar no link, ele vai te levar para o Simpla, você vai clicar em comprar ingressos, vai colocar número 1 lá, um ingresso, o valor é 0, mas tem que clicar em comprar, valor 0, vai preencher seus dados, nome e e-mail, para poder receber no e-mail, aí sim o link de acesso às próximas aulas. E aí eu já coloco a data da aula de julho, que eu não lembro quando é, mas eu já ponho para vocês no grupo, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado por estarem comigo mais uma sexta-feira à noite. E se tiverem dúvidas, podem mandar também, que eu já anoto as dúvidas de vocês e na próxima aula a gente fala sobre elas. Obrigada, Rô. Obrigada, Daiane, pela participação. Obrigada, Tereza. Um beijo para todo mundo. Final de semana maravilhoso. Amanhã nós temos jornada de cura interior, né? Nossa segunda jornada. Então, aqueles que estão aqui, que vão participar, espero vocês amanhã no nosso Recanto do Itaguaré. Beijo grande. Namastê. Tchauzinho.